Está no ar o programa Saúde e Vida e hoje vamos falar sobre prematuridade. Moçambique está na lista dos 10 países com maior taxa de prematuridade a nível mundial. Dados do Ministério da Saúde indicam que a cada 1000 nados vivos, 27 morrem antes dos 28 dias e aponta-se como a principal causa de mortalidade a prematuridade. Só no Hospital Central de Maputo dão entrada por ano cerca de 2.500 recém-nascidos e destes 2.500, 1.000 são prematuros e 300 perdem a vida. Seja bem-vindo ao Saúde e Vida. A cada edição do nosso programa, contamos com a presença de profissionais que nos ajudam a cuidar da nossa saúde. E hoje contamos com a presença da doutora Sônia Bandeira, é neonatologista e vai conversar conosco hoje sobre o tema prematuridade. Doutora, olá, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Mércia. Muito obrigada. Olá, telespectadores. Então, estamos aqui para falar do prematuro. Pois é, com certeza, e há muita coisa que vamos conversar, pois a taxa de prematuridade a nível do nosso país é alta e as mães precisam estar atentas para tomar as devidas precauções, porque podem evitar com que os seus bebês nasçam antes do tempo, não é, doutora? Sim, sem dúvidas. Então, existem algumas atitudes que são próprias das mães, algumas coisas que as mães, quando digo mães, não me refiro só a elas, eu refiro também aos pais, aos avós, aos tios e todas as pessoas que convivem com a mulher grávida. Pois é. Antes mesmo de iniciarmos a nossa conversa, eu convido a doutora e também ao nosso telespectador a acompanhar a história da Alicia e da Larissa. São duas meninas, elas são gêmeas e nasceram com 7 meses. Nasceram prematuras e, na altura, cada uma tinha 1,2 kg. Hoje, as meninas já têm 8 meses e cada uma delas já pesa 8 kg. Vamos acompanhar. As pequenas Larissa e Alicia nasceram antes do esperado. Elas nasceram com 7 meses e, na época, cada uma pesava 1,2 kg. Elas nasceram muito pequenas mesmo, mas muito pequenas mesmo, que até dava medo de chegar perto para segurar a elas. Sem contar que também tínhamos aquele problema, principalmente a mãe, eu sempre que chegasse e quisesse pegar uma, a primeira coisa, não, vai passar o álcool, vai desafetar a mão para segurar a elas. Então, aquilo causa em nós um bocadinho de, eu nem vou dizer que é alguma coisa que faça mal, né? Mas é um medo forte que a gente tem, tipo, não queremos não queremos que alguma coisa de mal aconteça às meninas. Então isso fez com que eu olhasse para elas e dissesse que são as duas vitoriosas. Durante os primeiros meses de gestação de Cenélia, tudo ia muito bem. Até que ao entrar para o 3º trimestre de gestação, durante as consultas pré-natal, a mãe foi diagnosticada hiperêmese gravídica, que é a ocorrência de vômitos incontroláveis durante a gestação, resultando em desidratação. Teve muitos vômitos mesmo, eu não conseguia comer quase nada. Tudo que eu comia, eu estava a lançar, estava a vomitar, qualquer coisa assim. Então, chegou um tempo que eu só vivia à base de água. Então, ficava uma semana sem comer nada e só comer rodela de ananás. Era o que eu conseguia comer. Durante a época em que as gêmeas estavam internadas, ficaram na incubadora a receber cuidados especiais, onde acabaram por perder um pouco de peso e tiveram que ser transferidas de Inhambane para o Hospital Central de Maputo para dar continuidade ao tratamento. Ao chegarem, as gêmeas foram diagnosticadas hemoglobina baixa e tiveram que ser submetidas a uma transfusão de sangue. Quando a médica falou conosco sobre a transfusão de sangue, ela perguntou: vocês vão assinar um termo de responsabilidade, que era para permitirmos com que elas fizessem uma transfusão de sangue. Primeira coisa que me veio, eu olhei para ela e tentei fazer um sinal, tipo, agora o que é que nós fazemos? Vamos sair a correr desta sala e deixar a médica sozinha decidir. Depois fiz chamada para os meus familiares e disseram:
tu não tens nada a fazer, a única coisa que tens de fazer é seguir aquilo que a médica está a dizer. Por mais que não queiras, elas estão a precisar dessa transfusão de sangue. Então, naquele momento, não tens a verdadeira noção das coisas. Ainda para ti é como se fosse um vulto, é algo que não estás preparado para ouvir. Eu, naquele tempo, só o termo de responsabilidade para assinar, várias coisas passaram na minha cabeça. O que é que vai acontecer a seguir? Quais são, o que é que vai prejudicar a saúde das duas meninas? Então foi algo que deixou-nos um bocadinho abalados, tanto que até hoje, quando vemos elas assim grandinhas, não acreditamos, até pensamos que elas foram trocadas, que aquele esforço todo valeu a pena. E foi graças ao apoio da equipa médica, amigos e familiares que a mãe conseguiu passar por esta etapa. Eles foram muito importantes para essa recuperação, porque se nós não estivéssemos bem emocionalmente, não tivéssemos alguém que nos segurasse, talvez não conseguíamos fazer cumpríssemos todas as recomendações que foram dadas, mas esses profissionais, essas pessoas nos mostraram que realmente é uma situação que é possível e foi sempre possível de se superar. Então, a eles, muito obrigada, mesmo que continuem com essa força de ajudar cada vez mais e pessoas que passam pela mesma situação, porque é gratificante. Eu acho que a recompensa hoje em dia, quando eles veem esses bebês que passaram por eles, é muito gratificante. Então, tenho mesmo que agradecer a todos eles. Cada etapa do tratamento foi uma batalha vencida. Diante de momentos de muita tensão, a cumplicidade, a amizade e o apoio mútuo entre Shamir e Cenélia contribuíram para a recuperação das pequenas. Hoje, Larissa e Alicia têm 8 meses, pesam cerca de 8 quilos e gozam de boa saúde. Acompanhamos então a história da Alicia e da Larissa, duas bebés que nasceram prematuras, mas hoje, graças ao apoio dos seus pais, da sua família, recuperaram, ganharam peso e gozam de boa saúde. Doutora, quando é que consideramos um bebê prematuro? Bem, o bebê prematuro é aquele que nasce com menos de 37 semanas de idade estacional. Ou, de uma forma geral, também se pode dizer que o prematuro é aquele que nasceu antes de completar 9 meses de gestação. E o que é que faz com que um bebê nasça antes do tempo? Bom, existem vários fatores que contribuem para que o bebê nasça mais cedo. Os fatores têm a ver com o próprio bebê, tem fatores que têm a ver com a mãe e tem fatores que têm a ver com o ambiente. Os fatores que têm a ver com a mãe são, por exemplo, as doenças hipertensivas durante a gravidez, quer dizer, a hipertensão durante a gravidez. Pode fazer com que o bebê acabe nascendo mais cedo, isso para fazer com que se garanta a sobrevivência da própria mãe e do bebê, porque senão perdemos a mãe, ou perdemos o bebê, ou perdemos ambos. Okay. Outra causa importante são as infecções que ocorrem durante a gestação. Muitas das infecções são infecções do trato urogenital, quer dizer que aquelas mães que têm infecções urinárias de repetição são as que têm maior risco de ter um bebê prematuro. Um corrimento abundante pode pôr em causa uma gravidez, fazer com que o bebê nasça mais cedo. Pode haver também situação de doença que a mãe tem, uma doença crônica, mães que tenham, por exemplo, alguma doença no pulmão, tuberculose, pode ser que a mãe tenha também doenças sistêmicas, estou a falar, por exemplo, de doenças como o HIV, que também podem comprometer a gestação. Existem muitos outros fatores, muitas outras doenças, citomegalovírus e vários outros grupos de doenças que também podem contribuir e fazer com que o bebê nasça mais cedo. Em relação ao próprio bebê, as malformações são uma causa que pode precipitar um parto prematuro. Existe também a situação da gemelaridade. Os gêmeos normalmente acabam nascendo pequenos, é o caso que nós vemos da Larissa e da Alicia. Então, os gêmeos normalmente acabam nascendo mais cedo por uma questão de espaço mesmo dentro do útero da mãe. Então, não é possível que os dois bebés cresçam
muitas vezes até ao final da gravidez, devido ao problema do espaço mesmo dentro do útero. Existem outras condições, outras situações de doenças, infecções, por exemplo, as infecções que são adquiridas dentro do útero da mãe podem fazer com que o bebê acabe nascendo mais cedo. Em relação ao ambiente, as mulheres que vivem sob grande pressão durante a gravidez, as mulheres que têm vários tipos de stress, algumas porque têm trabalho, que é um trabalho que acaba exigindo um pouquinho mais delas, então acaba também provocando uma situação de parto prematuro. As mulheres que sofrem violência também acabam tendo um parto prematuro. Esforço físico, qualquer tipo de esforço físico no final da gravidez, especificamente no final da gravidez, pode fazer com que o bebê nasça mais cedo. E quais são as chances de sobrevivência de um bebê que nasceu antes do tempo? Bom, as chances de sobrevivência vão estar diretamente relacionadas com o tempo de gravidez. Então, os bebés mais prematuros vão nascer naturalmente mais imaturos e a probabilidade de essas crianças sobreviverem é muito menor. Então, quanto mais tarde elas nascerem, então a sobrevivência é sempre melhor. E quanto tempo é que este bebê e esta mãe ficam hospitalizados? Depois do bebê nascer prematuro, nós visitamos o berçário e vimos que os bebés ficam lá. Quanto tempo o bebê fica até recuperar? Então, o tempo que o bebê vai ficar internado vai depender muitas vezes das complicações que esse bebê vai desenvolver. Então, as primeiras complicações, por exemplo, podem estar relacionadas ao fato do bebê ter saído da barriga da mãe, onde ele não tinha que respirar, e já tem que enfrentar o ambiente cá fora. Então, o bebê tem que respirar por si, mas, infelizmente, nessa altura, se for um bebê muito pequenininho, então o pulmão ainda não está suficientemente desenvolvido para conseguir respirar. Então, são essas complicações. Depois disso, pode haver outras complicações que têm a ver até com a alimentação desses bebés, porque o trato gastrointestinal também não está preparado, não está suficientemente preparado para poder ser alimentado de forma natural e normal, como se alimenta qualquer outro bebê. Então, vai havendo complicações, por exemplo, as infecções. Então, o bebê prematuro, ele também é muito suscetível às infecções, ele apanha infecções com muita facilidade. E essas complicações todas vão ditar o tempo que o bebê vai ficar internado no berçário. Então, dependendo de quando é que esse bebê supera todas essas complicações, é que se decide se esse bebê está ou não em condições de sair do berçário. Então, normalmente tem o berçário 1 e depois tem o berçário 2. O berçário 2 é o sítio onde os bebés que já estão estáveis, que não correm risco de vida, ficam. Então, depois do bebê passar para o berçário 2, passa-se para a segunda fase. Essa segunda fase é a fase em que o bebê tem que engordar e tem que pôr peso, tem que ganhar peso. Então, até o bebê ganhar peso, é norma nós darmos alta quando o bebê atinge 2 quilos. Então, por exemplo, para um bebê que nasceu com 1 quilo, ele vai precisar, supondo que o bebê ganhe em média 10 gramas por dia, vai precisar de muito tempo até ganhar 2 quilos de peso. Então, só na altura em que nós temos a certeza que a mãe já sabe tomar conta do bebê é que nós vamos dar alta. O bebê já atingiu o peso, a mãe sabe tomar conta do bebê, então é o momento de nós darmos alta. Ok. E tendo em conta que os bebés ficam internados, muitas vezes as mães já receberam a alta. Como é que a mãe pode fazer para lidar com esta situação? Questões da alimentação do próprio bebê, aqueles cuidados que a mãe tem no hospital. Então, a mãe tem que cuidar de si de forma, primeiro, a estar em condições físicas e psicológicas de conseguir ajudar, inclusive, a nossa pessoal de saúde. O que é que acontece muitas vezes? As mães dos bebés prematuros, elas ficam deprimidas, primeiro porque elas veem que o bebê nasceu mais cedo. Nenhuma mulher está preparada para ter o bebê mais cedo, isso é uma verdade. E depois dela ter que se confrontar com essa realidade, leva algum tempo até ela assumir que realmente as coisas aconteceram dessa forma, e é assim que ela tem que estar de coração aberto e pronta para aprender
como lidar com o bebê. E qual é a importância da participação, não só da mãe, dos pais, de outros membros da família, nos cuidados com este bebê que nasceu prematuro? Bom, nós normalmente dizemos que os cuidados não são só para o bebê. A nós, profissionais de saúde, nós tratamos de tomar conta do bebê, a nossa prioridade é o bebê, mas a mãe, sem dúvidas, que é a pessoa-chave. Porque se a mãe estiver bem, ela facilmente pode colaborar. Algumas mães, tal como eu dizia, elas ficam com depressão pós-parto. Por todas as situações, por causa das hormonas que tiveram alteração, porque ela ainda não aceita aquela situação daquele bebê. E então é preciso que a família esteja lá para ajudar, para apoiar, dar suporte, ajudar naquilo que a mãe precisar, em termos de alimentação, ajudá-la a relaxar, ajudar a ir ver, a visitar o bebê durante o tempo de internamento e deixá-la descansar sempre que for possível. Então, não é a mãe, é a mãe, o bebê e a família. Ok. E qual é o tratamento para o bebê prematuro? Nesse caso, para que o bebê recupere e ganhe o peso ideal que a doutora referenciou, é de 2 quilos, para poder ter alta e ir para casa. Quais são os métodos usados para ajudar na recuperação, rápida recuperação deste bebê? Bom, existe o que nós chamamos de tratamento medicamentoso. Então, que consiste basicamente em manter esse bebê com os sinais vitais normalizados. Então o bebê tem que respirar, o bebê tem que ter o seu batimento cardíaco, então nós estabilizamos o bebê. Essa é a primeira fase, quer dizer, o bebê nasceu prematuro, então ele tem que passar por uma série de procedimentos de forma a estabilizar, mantê-lo vivo primeiro, essa é a grande prioridade. Okay. Depois de passar essa fase, temos que alimentar o bebê, tal como eu dizia, o bebê prematuro tem toda essa dificuldade para ser alimentado, porque ele simplesmente não está capaz de digerir o alimento como um outro bebê normal. Então, passamos essa fase, depois temos a fase em que nós ensinamos a mãe a tomar conta desse bebê. E então são várias fases, mesmo depois da alta, nós ainda continuamos a seguir esse bebê nas consultas, para ver se o bebê continua a ganhar peso, para ver se o bebê não está a desenvolver nenhum tipo de complicação e ver se o bebê não está a desenvolver nenhum tipo de sequela, porque se tiver alguma sequela, algum outro problema, esse bebê deve ser encaminhado a um médico de especialidade. Como é que podemos prevenir ou evitar com que o bebê nasça antes do tempo? Bom, para prevenir um parto prematuro é preciso ter em conta vários fatores. O fator número 1 é que é importante que a mulher que está grávida vá às consultas pré-natais, logo que possível. Então não vá a mulher ficar 4, 5 meses à espera para ir à primeira consulta pré-natal. Por que tem que ir mais cedo para a consulta pré-natal? Exatamente porque é através da consulta pré-natal que nós vamos diagnosticar todas as situações anómalas que estiverem associadas a essa gravidez. Se a mulher tem infecção, então trata-se a infecção. Se ela tem hipertensão, então tratar de controlar a hipertensão. Se tem alguma outra patologia que esteja associada e que possas pôr em perigo a gravidez, então é na consulta pré-natal que se vai fazer o diagnóstico e o tratamento precoce de toda a situação anómala que estiver associada à gravidez. Em relação à família tem que apoiar a grávida. Não vá uma grávida com 7, 8 meses carregar baldes de água, carregar coisas pesadas, ou então pôr muita pressão numa mulher que já está praticamente no 8º, 9º mês, que isso também pode precipitar o parto prematuro. Então, há muitas outras situações que são preveníveis e nós podemos ajudar. Os pais compete que ajudem a olhar para as adolescentes, para evitar que as adolescentes fiquem grávidas fora do tempo, que haja gravidezes prematuras. Todos os dias ouvimos falar de gravidez prematura nos meios de comunicação social. Então, é importante que os pais olhem pelas adolescentes, evitar que essas adolescentes fiquem grávidas precocemente. Para as mulheres que já tiveram partos, é importante que façam o espaçamento das gravidezes. Então, no mínimo, esperar 2 anos até ter a segunda gravidez. Para o caso dos gêmeos, é preciso também sempre ter em atenção que os bebés podem nascer prematuros. Então, qualquer outra situação que seja
identificada durante a gravidez, ela deve ser tratada e resolvido o problema, ou então, se for necessário, um internamento de forma a garantir que esse bebê, se nascer prematuro, que nasça com menos complicações possíveis e tenha o melhor prognóstico possível. Pois é, interessante, é um trabalho conjunto entre o hospital, a família, a mãe, para que o bebê possa nascer saudável. Sem dúvidas, que não é só a responsabilidade dos hospitais, Sim. não é a responsabilidade do Ministério da Saúde, é todos nós juntos a lutar pelo prematuro. Pois é. Vamos ao nosso primeiro intervalo. A conversa está interessante, mas nós voltamos dentro de instantes com mais saúde e vida para você. Você sabia que o contato entre mãe e bebê prematuro a partir da posição canguru reduz o estresse do recém-nascido? Ao ouvir o som do coração e da voz da mãe, o bebê fica mais calmo e sereno. Este método impulsiona também o desenvolvimento físico e emocional do bebê, estabiliza os batimentos cardíacos, a oxigenação e a temperatura do corpo do bebê. Estamos de volta depois do nosso curtíssimo intervalo. Para você que só agora ligou o seu receptor, este é o programa Saúde e Vida e o nosso tema de hoje é prematuridade. O nosso Moçambique, infelizmente, está na lista dos 10 países do mundo com maiores taxas de prematuridade e este é um problema ou é uma situação em que, em muitos casos, pode-se prevenir. E existem mitos e verdades sobre a prematuridade, por isso vamos esclarecer já a seguir. Os prematuros têm um calendário diferenciado de vacinação. É mito, os prematuros não podem ter um calendário diferenciado por uma questão muito simples, porque o calendário nacional de vacinação é um único. Agora, acontece muitas vezes que, dependendo do peso com que o bebê nasceu, e nós dissemos já que é necessário que o bebê ganhe um determinado peso até poder vacinar, que são 2 quilos. Daí é que nós fazemos a primeira vacina quando o bebê atinge 2 quilos. Mas as vacinações subsequentes dependem simplesmente da primeira vacina. Não é um calendário diferente, é o mesmo calendário de vacinação. O desenvolvimento neurológico de um bebê prematuro é igual a de um bebê de termo. É mito. O desenvolvimento neurológico do recém-nascido prematuro, já ao nascimento e dependendo da sua idade estacional, é mais baixo do que o do recém-nascido termo. Então, depende da idade estacional. Prematuros precisam estar sempre embrulhados em capulanas e mucumes. É mito e isso deve ser muito esclarecido. Acontece muitas vezes que as mães põem os bebés embrulhados em capulanas, mas eu vou dar um exemplo muito claro. Se nós pegarmos a temperatura, se nós tentarmos ver a temperatura de uma capulana e compararmos a temperatura do nosso corpo, nós vamos verificar que o nosso corpo tem uma temperatura superior à temperatura da capulana. Então, se nós queremos aquecer um bebê, não vamos embrulhar o bebê em capulana porque o bebê não vai aquecer. Nós vamos pôr o bebê no contato pele a pele com a mãe, com o pai ou com qualquer outra pessoa que esteja por perto. Banho de sol ajuda no desenvolvimento do bebê prematuro. É verdade, o banho de sol ajuda o bebê prematuro a crescer, porque o bebê prematuro precisa de cálcio e o cálcio
e a vitamina D, especialmente a vitamina D, ela é metabolizada à custa dos raios solares. Então, a exposição aos raios solares ajuda a metabolizar a vitamina D e isso ajuda o bebê a resolver alguns problemas na prevenção de algumas doenças que têm a ver com o déficit de cálcio. Mães que consomem ovos na gestação correm risco de ter bebés prematuros. É mito. O ovo é um alimento que contém muitas proteínas, de maneira nenhuma pode ser um perigo e de maneiras nenhumas pode desencadear um parto prematuro. Então as mães podem consumir ovo em quantidade que acharem desejável. Já esclarecemos alguns mitos e verdades sobre a prematuridade. É momento oportuno para mais um intervalo. Nós voltamos já num piscar de olhos. Não saia daí. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração do spot e o número de inserções. Segundo passo: escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo: inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações. Estamos de volta e agora vamos dar espaço aos nossos telespectadores para que eles coloquem as suas dúvidas e perguntas sobre este tema que é prematuridade. Vamos a seguir à rubrica Saiba Mais. Olá, doutora. Aqui Mércia. Gostaria de saber se os bebês prematuros podem mamar. Olá, Mércia. Os bebês prematuros podem mamar, sim, dependendo da sua idade estacional. Então, quando a mãe está internada com o bebê no berçário idoso, nós ensinamos como é que ela deve alimentar o bebê. Então, numa primeira fase, o bebê é alimentado através de uma sonda, se o bebê tiver uma idade estacional de, por exemplo, 30 semanas. Depois disso, entre 33 e 34 semanas, o bebê já vai para um processo em que aprende a chupar.
Mas mesmo assim, o grande problema que esse bebê encontra é que ele não tem a coordenação entre a deglutição e a sucção. Então, ele pode ter o leite na boca, mas ele não sabe engolir, ele fica com o leite nas bochechas e isso é perigoso porque o bebê pode ter uma broncoaspiração. O que é broncoaspiração? É quando o leite que está na boca vai parar as vias aéreas. Então o bebê começa a tossir, ele pode parar de respirar, o coração pode parar de bater. Então isso é uma situação de perigo e nós temos que respeitar o tempo em que o bebê tem os reflexos para nós amamentarmos o bebê e alimentarmos o bebê da forma mais adequada. A partir de 35 semanas, de uma forma geral, o bebê já sabe sugar o leite da mãe e engolir o leite. Ele sabe que tem que engolir o leite, ele não fica com leite nas bochechas, então o risco de broncoaspiração é menor. Então a resposta depende da idade gestacional que o bebê tem. Olá, doutora. Meu nome é Inocência. Tenho uma pergunta. Uma criança que nasce antes dos 9 meses pode ter uma sequela? Inocência, o bebê pode desenvolver sequelas neurológicas, sim. Isso também depende da idade gestacional. Os bebés que nascem com menos de 30 semanas, especificamente os que nascem com menos de 28 semanas, têm um risco maior de desenvolver sequelas neurológicas. O que é que acontece? Um bebê com 28 semanas, ele tem os vasos, que os vasos são os sítios por onde o sangue passa, são muito frágeis. E essa fragilidade chega ao ponto de um bebê que só pelo choro, a pressão que normalmente não causa nenhum problema numa criança normal ou num adulto, pode fazer com que esses vasos se rompam e esse bebê tem uma hemorragia intracraniana. E esse bebê que tem hemorragia intracraniana, nós chamamos essa hemorragia espontânea. Não é por erro médico, não é porque o bebê teve algum acidente, é simplesmente porque esses vasos da cabeça do bebê são muito frágeis. Então, esses vasos podem romper, o bebê fica com uma hemorragia intracraniana e essa hemorragia intracraniana, sim, pode deixar sequelas neurológicas bastante difíceis de corrigir. Pode acontecer também que os olhos do bebê, a retina, também não esteja muito bem desenvolvida, os vasos da retina, e isso pode causar, dependendo da gravidade, cegueira até no bebê. Ou então pode causar um déficit na visão. Os bebés prematuros também podem ter outras complicações, podem ter problemas de audição, podem ter vários outros problemas motores, inclusive, que estão associados à prematuridade. Então, mais uma vez, o melhor mesmo é prevenir a prematuridade, prevenir que esses problemas aconteçam para que o bebê não tenha essas sequelas neurológicas. Olá, doutora. Meu nome é Rostalina. Tenho uma pergunta. Queria saber como uma criança nascida prematura, depois de sair do hospital, tem uma vida normal igual a uma criança nascida já aos 9 meses? Rostalina, quando os bebés saem do hospital, quando nós damos alta hospitalar, os bebés devem continuar ainda sob vigilância, até nós termos certeza que esse bebê não tem nenhum problema desses problemas que eu falei há pouco tempo, que podem significar alguma sequela. E nós orientamos esses bebés e, se eventualmente identificarmos algum problema. Dependendo isso da idade gestacional. A maior parte dos bebés prematuros, se tiverem mais de 35 semanas, não desenvolvem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de complicação. E podem levar uma vida praticamente normal, igual a qualquer uma outra criança, desde o momento que tenhamos sempre em conta que essa criança ainda precisa de ser observada, de ser vigiada. Olá, doutora. Meu nome é Margarida. Tenho uma pergunta. Uma criança que nasce antes do tempo será uma criança com baixo peso? Margarida, nem todos os bebés que nascem prematuros desenvolvem complicações relacionadas ao crescimento.
O mais importante é manter a alimentação desses bebés, é por isso que, mais uma vez, eu volto a dizer que depois da alta hospitalar, esses bebés continuam ainda sob vigilância. Nós vigiamos os parâmetros de crescimento, vemos se o bebê está a crescer bem, se está vacinado ou não. Então, isso tudo é para que se identifique o mais rapidamente possível qualquer tipo de complicação. Se a criança não está a ganhar peso, nós damos multivitaminas e damos outros suplementos que ajudem o bebê a crescer e, acima de tudo, damos uma orientação à mãe para ela saber como alimentar essa criança. Muitas vezes, algumas crianças até desenvolvem anemia, desenvolvem outras complicações nutricionais que podem ser corrigidas e podem ser preveníveis se a mãe alimentar corretamente a criança. Sim, olá, doutora. Meu nome é Marcela. Gostaria de saber por que os bebês prematuros são tão vulneráveis a doenças. Marcela, os bebês prematuros são vulneráveis porque simplesmente nasceram num momento que não é o momento apropriado. Em termos científicos está mais do que comprovado que o último trimestre da gravidez é o trimestre em que as imunoglobulinas, que são a parte protetora, são transferidas da mãe para o bebê. Se o bebê nasce antes desse tempo, ele perde a oportunidade de ter essa transferência e, por conta disso, o bebê vai ficar com um déficit de células, inclusive células que protegem a criança, da parte de imunoglobulinas que também protegem a criança. Então, por falta disso, essas crianças vão ficar mais fragilizadas e também porque os próprios órgãos e sistemas não estão muito desenvolvidos. Falo, por exemplo, da pele. A pele do recém-nascido prematuro é muito frágil. Nós, os adultos, nas crianças maiores, nós podemos ter podemos passar uma unha por cima da pele, não acontece absolutamente nada, mas num bebê prematuro isso pode causar uma lesão que pode inclusive permitir a entrada de bactérias ou outros patógenos que depois se espalham pelo sangue e podem causar uma infecção grave e esse bebê pode morrer por causa de uma coisa tão simples como passar uma unha por cima da pele do bebê. Então, essa fragilidade é em praticamente todos os sistemas. No sistema nervoso central, por exemplo, no cérebro, existe uma barreira que evita que algumas proteínas, bactérias passem mais no bebê, por se tratar de bebê prematuro. Então, essas bactérias passam com muito mais facilidade, invadem o cérebro e causam problemas em todo o corpo do bebê. Então, toda a prematuridade, são muitos órgãos que não estão maduros o suficiente e fragilizam muito o bebê. Para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores participam do nosso programa e colocam as suas dúvidas e perguntas. E nós esperamos ter correspondido às expectativas do nosso público. Para já vamos às dicas. Nós fomos ao berçário do Hospital Central de Maputo conversar com a doutora Ivana. Ela também é neonatologista e dá algumas dicas sobre cuidados a ter com o bebê prematuro. Desde a alimentação do próprio bebê e também da mãe, cuidados que a mãe deve ter quando o bebê estiver internado e quando recebe a alta. Vamos acompanhar já a seguir. Porque sabemos que o prematuro, em princípio, não devia nascer, devia estar ainda no útero materno. Então, esse desenvolvimento fora do útero pode trazer algumas sequelas. E temos que estar atentos a isso, ela tem que vir às consultas regularmente. Diferente de um bebê de termo, o prematuro precisa de cuidados especiais para a sua rápida recuperação e ganho de peso. A neonatologista Ivana dá-nos algumas dicas de como cuidar do bebê prematuro. E para garantir uma boa qualidade de vida, é preciso ter muita atenção em relação à alimentação do bebê, bem como da mãe. Uma mãe de um prematuro deve ter uma alimentação variada, em que deve ter todas as vitaminas e todos os nutrientes, isto é, todos os açúcares, que são os carboidratos, as gorduras, os lípidos e as proteínas. Isto encontra-se nos alimentos variados, como a carne, os ovos, as frutas, e beber bastante água para produzir o leite materno. Durante a internação,
existem cuidados específicos que devem ser acautelados. O melhor alimento para o recém-nascido prematuro é o leite materno. Tá bem? Inicialmente, quando ele é muito pequeno e ainda não consegue sugar o seio materno, tem que se alimentar com uma sonda. Normalmente é quando ele está aqui internado nos nossos serviços. Tá bem? Então, através da sonda orogástrica, nós vamos alimentar este bebê. Conforme ele for melhorando, ele vai adquirindo capacidade para ter sucção. Porque por causa da imaturidade, ele não tem sucção, não consegue engolir. A mãe tem um papel importantíssimo na recuperação do seu bebê. Durante as visitas, ela deve transmitir o seu calor, amor, carinho, atenção e afeto através do método canguru. Então, nós usamos o método canguru que é em etapas. A primeira etapa é aqui nos cuidados intensivos, que nós chamamos de berçário 1, em que eles estão com aqueles cuidados iniciais que eu já falei. Depois passa para o berçário 2, onde a mãe começa a fazer canguru mais tempo e aprender já os cuidados a ter no domicílio, com toda a equipe que está no berçário 2. Tá bem? Depois do berçário 2, passa para a terceira etapa do método canguru, que é em casa, já com os familiares, com a mãe. Então, primeiro tem que manter o canguru em casa. A mãe pode fazer, o pai pode ajudar, a família nuclear pode ajudar no canguru. E deve-se fazer canguru o máximo de tempo que a mulher ou os familiares conseguirem. Quando o bebê recebe alta, a mãe deve continuar com alguns cuidados em casa. Primeiro, o bebê tem que estar numa incubadora. Tá bem? Para não fazer hipotermia, que é baixar muito a temperatura porque ele não está preparado para conservar esta temperatura por ser imaturo, prematuro. Muitas vezes ele nasce, dependendo da idade gestacional com que ele nasce, os cuidados variam. Uns precisam de suporte ventilatório, isto é, precisam de ventilação invasiva, não invasiva, oxigênio, depende. Mas quase sempre eles, quando nascem, precisam de algum suporte respiratório, inicialmente não se alimentam, começam a fazer soros endovenosos, muitas vezes precisam de antibióticos também e ficam, podemos dizer que meio isolados, tá bem? Porque são imaturos, então o sistema imunológico também está imaturo, significa que estão muito propensos a ter infecções. Então aí também restringimos um bocado a visita, tá bem? Só entre o pai e a mãe, precisamente para nós não propagarmos as infecções. O afeto faz toda a diferença na recuperação do bebê. A presença da mãe e da família tem grande poder na vida do bebê prematuro. Em casa, a mãe deve continuar com o método canguru para estimular o contato entre mãe e filho. Conferimos algumas dicas que podem ajudar na recuperação do bebê prematuro. Doutora Sônia Bandeira, foi um enorme prazer estar na sua companhia hoje aqui no programa Saúde e Vida. Queremos agradecer pelas suas explicações e por ter partilhado conosco o seu conhecimento sobre este tema que é a prematuridade. Obrigada pelo convite. Espero ter feito a minha parte, que os telespectadores, acima de tudo, tenham tirado proveito do programa. Deixar uma mensagem muito clara aqui que a prematuridade pode ser prevenida se a mulher tiver em conta todos os fatores que estão associados à prematuridade. E, acima de tudo, é possível que as sequelas sejam minimizadas com o apoio da família. Para si, telespectador, que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, muito obrigada pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. O nosso próximo encontro está marcado para daqui a 7 dias, aqui no mesmo local de sempre. Não se esqueça, pode interagir conosco através das redes sociais e também através do nosso e-mail e deixar as suas sugestões. Tchau, tchau e até a próxima. E não se esqueça de cuidar sempre, sempre, sempre da sua saúde.